todos. Vamos lá. Então, gente, a gente vai falando aqui, tá? Depois a live vai ficar salva. Se você quiser compartilhar com alguém, fique à vontade. Vocês sabem que aqui no Facebook não tem tempo, mas aqui no Instagram é 1 hora apenas. Então a gente vai tentar ser o mais breve possível, que é pra gente deixar o gosto de quero mais pra próxima, tá? E a gente vai falar hoje sobre esse tema, sobre relacionamento. E assim, gente, é algo que precisa mesmo ser falado, principalmente sobre essa questão de relacionamento e ministério. Isso daí é algo que, principalmente eu e o pastor, a gente recebe muitas perguntas. Nossos discípulos amados aí entrando, sejam bem-vindos. Boa noite, Alan, boa noite. E a gente sabe que nos nossos dias hoje, se tem uma coisa que o povo tudo quer, é ter alguém para dormir de conchinha, né? Quase todo mundo quer. Mas eu quero dizer que a sua hora vai chegar, em nome de Jesus. Meu Deus, isso é profético, recebe aí. Recebe, em nome de Jesus. E assim, gente, relacionamento e ministério, eles precisam estar juntos, entrelaçados. Isso é muito importante da gente falar. A vida ministerial sozinha, ela existe sim, e sempre vai haver o ministério antes de tudo, tá? Vai ter o ministério. E quando você tem um relacionamento, aí você precisa ter alguém que verdadeiramente vai abraçar isso junto com você. Então, você que está nos assistindo aqui hoje, que primeiro a gente vai falar com os solteiros, depois a gente vai falar com os casados, tá? E você que está assistindo a gente hoje aqui, que está solteiro ou está no começo de um relacionamento, tá? Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora, tá, gente? Porque a gente sabe que relacionamento é algo que você vai construir, vai ser pro resto da sua vida. É isso aí. Aqui no casamento cristão não tem esse negócio. A gente casa e depois a gente vai ver se vai dar certo. Na verdade, pro resto não. Para toda a vida. Porque você vai aprender a viver a partir de então. Você não é resto, tá, gente? Desculpa. Vou reposicionar as minhas palavras. E a gente vai começar fazendo uma primeira pergunta aqui, tá? Eu vou fazer essa pergunta pro pastor Cleito e ele vai responder pra vocês. E aí, a gente vai falando aqui um com o outro. E se vocês quiserem ir colocando aí as perguntas de vocês, fiquem à vontade, tá? A primeira pergunta é: pode um jovem solteiro ter ministério, pastor Cleito? Pode isso? Deixa eu pensar aqui. Bem, vamos responder essa daí, né? Muita gente se preocupa muito no início da sua vida espiritual. Até um pouco problemático a questão do maturidade, né? Então as pessoas pensam assim: não, eu só vou poder ter um ministério se eu tiver uma esposa, né? Eu só vou poder desfrutar de um ministério pastoral, de um ministério levítico, ou seja, qualquer área da igreja, se eu tiver uma esposa do lado. E com isso, muita gente acaba caindo numa armadilha de que a primeira pessoa que aparece é aquela pessoa que leva para o altar. E isso gera um grande problema. Mas respondendo à pergunta, um jovem solteiro ele pode sim ter um ministério. E a prova disso sou eu, né? Eu comecei meu ministério muito novo. Eu tinha 14 para 15 anos. A minha primeira congregação que eu dirigi foi lá em Outeiro, né? Inclusive tem gente aí do Outeiro, que nosso amigo Sérgio, nossa amiga Deise, né? Que também me conhecem já de longas datas. E um abração aí para vocês, tá? E eu comecei muito novo e sofri bastante, porque é muito complicado você chegar em casa e não ter com quem compartilhar
o que você viveu naquele culto, o que você viveu naquela reunião de ministério, né? Se alguém brigou com você, então é muito mais difícil. Porém, com toda certeza, um jovem solteiro ele consegue viver fazendo a obra de Deus e tendo um ministério, tá bom? Verdade. E às vezes a gente acha assim, que a gente precisa de alguém, né, pra gente poder exercer essa questão ministerial. E, gente, o apóstolo Paulo, ele já falava sobre isso, tá? Quando ele disse assim, que se você puder ficar, fique solteiro. Mas se você não consegue, case-se. Mas a primeira orientação dele é justamente sobre isso, né? Sobre você conseguir desenvolver o ministério. Porque não é casar para ter um ministério, mas é ter esse ministério justamente para você lá na frente poder desfrutar de grandes coisas. Eu lembro que quando eu conheci o pastor Cleito, nessa época eu era da Assembleia de Deus, e Nós éramos da Assembleia de Deus, e ele foi para a igreja para ser o meu líder. Não houve julgo desigual, viu? Tá? Ele foi para... tá, vou falar sobre essa história. Ele foi para ser o meu líder de jovens na época. Eu era regente dos jovens, e ele foi para ser o meu líder de jovens na época. E aí, lá a gente começou a trabalhar junto, e eu já vinha isso daí eu ia falar mais lá na frente, mas eu vou aproveitar aqui para falar sobre essa questão de ministério. Eu tava estagnada espiritualmente. E um dia eu orei pro Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Mas eu não tava orando pedindo pra Deus um relacionamento, tá? Porque, gente, quando eu tinha 12 anos de idade, eu vi uma situação, e eu quero agora falar tanto pras meninas quanto pros meninos que são solteiros que estão nos assistindo. Conselho! Quando eu tinha 12 anos de idade, eu vi uma situação na igreja que eu era, onde dois jovens, né, discutindo e um falando assim, tu já ficou com a fulana? E já fiquei, eu também já fiquei com ela. E eu disse que naquele dia eu fui pra casa, eu tinha 12 anos de idade, eu peguei um papel e uma caneta e eu escrevi pra Deus como eu queria que fosse o meu esposo, tá? E eu coloquei todas as qualidades. Eu sempre brinco com o pastor porque eu falo pra ele que eu esqueci de colocar que ele tinha que ter dinheiro. Mas eu coloquei todas as qualidades que eu queria um homem de Deus, que pregasse e tal, tudinho. E quando nós nos conhecemos, eu lembro que tudo que eu havia falado pra Deus, ele tinha as características do que eu tinha dito pra Deus. Quando eu conheci, né, o pastor Cleito, ele era daquele... Ele é do manto, né? Vocês que convivem sabem que ele gosta do negócio. Mas assim, naquele tempo, por onde ele passava, os demônios parece que sentiam o cheiro, né? E aí ele expulsava os demônios, aquele homem do poder. E aí eu olhei e falei, meu Deus, é esse, Senhor, é esse. E começamos depois a nossa história, né? Tu lembra quando foi? Ixi. 2009? Foi em 2009, no dia 11 de novembro de 2009. E aí a gente começou a nossa história. Nós já temos 11 anos esse ano de relacionamento. Nós passamos 4 anos namorando. E acreditem, eu pensava em tudo, gente, menos em casar. O meu sonho era ir morar em outro lugar, era ter tudo. Eu não tinha pretensões de casar. Mas eu digo que quando Deus está no comando de todas as coisas, tudo vai no controle de Deus. E nessa época eu estava com o meu ministério enterrado. E o pastor Cleito veio e trouxe, né, me colocou na parede e disse, você vai ter que exercer o seu ministério. Nessa época eu cantava. Hoje eu não gosto muito de cantar, mas nessa época eu cantava, tá? E a gente foi vivendo isso, sabe? Então, desde o nosso começo, a gente foi aprendendo um com o outro, né, pastor? A gente sempre teve essa questão, eu digo assim que os meus pais me ensinaram muitas coisas, mas o pastor Cleito foi também o meu mentor espiritual. Um pensamento que eu tenho, que eu aprendi dentro da Assembleia de Deus com o pastor Samuel Câmara, uma mulher, ela nunca está atrás de um grande homem, né? Tem um ditado popular que diz que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. E eu aprendi que, na verdade, do lado de um grande homem sempre vai haver uma grande mulher. Então, eu coloquei isso como uma meta na minha vida.
Eu precisava de alguém que não estivesse por trás apenas, pelos bastidores, preparando as coisas, né? E eu não sou contra, né? Aquelas mulheres que têm aquele pensamento, aqueles homens que têm um pensamento de não, vou ficar ali por trás, né? E tudo bem, não, respeito a sua opinião, mas, né, eu entendi que eu precisava que a minha esposa me acompanhasse. Eu precisava que ela vivesse esse novo tempo junto comigo. Então a gente começou a trabalhar naquilo que ela precisava, né? Logo, eu sou muito observador, eu consigo entender alguns pontos, verificar o que precisa ser mudado. E aí a gente já começou a trabalhar, né? E antes eu era bem tradicional, né? Então, para mim, eu não aceitava mulher de brinco, eu não aceitava mulher de calça comprida, para você ver como o pastor Cleito era, né? Então era bem difícil mesmo, né? Porém, eu comecei a ir trabalhando, né? Como que eu vou conquistar, como que eu vou fazer com que a pastora Cris, com que então a Cris viva esse ministério do meu lado. E nessa época que a gente começou, ele não era pastor, tá? Ele era missionário ainda, até porque nessa época, gente, ele tinha 17 anos, tá? Ele era magro, eu também, né? Era feio, na verdade, né? E ele tinha 17 anos, eu tinha 16 anos, então nós éramos dois, né, praticamente adolescentes, dois jovens, e começando tudo aquilo. Então é uma questão assim de... Um dia desse alguém mandou assim sobre a questão de maturidade para o relacionamento, e eu acredito que as experiências, elas nos trazem a maturidade. Sim. Naquela época nós não éramos maduros o suficiente, mas ao longo dos anos as coisas foram aprimorando na nossa vida, né? A pastora, que tem gente aqui que deve estar assistindo, que nos conhece o nosso começo há 10 anos atrás e pode muito bem falar quem era a Cris de antigamente. Gente, meu se Deus. Vocês ouvirem, vocês vão ficar assim, meu Deus, não é? É forte, Jesus. Mas eu aprendi algo, que quando nós queremos, nós podemos mudar sim. E eu já tinha o chamado de Deus, mas eu precisava de alguém, além dos meus pais, eu precisava de alguém que acreditasse no chamado de Deus para minha vida. E eu lembro que quando eu orei falando pro Senhor, eu disse, Senhor, eu preciso, mas eu não tava pedindo um relacionamento. Eu queria que alguém me ajudasse, né? Que alguém se levantasse para me ajudar. E aí foi quando a gente se conheceu, né? A gente não se conheceu, foi logo namorar, a gente passou um tempo ainda. E tem alguém que pergunta assim, Deus confirma casamento? Isso daí é uma pergunta assim bem, sabe? Gente, Deus é soberano, soberania dele, e ele sabe de tudo, sabe? Então, pelo fato dele ser soberano, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem muita gente aí orando e dizendo assim, eu quero um casamento, eu quero casar, eu quero, ai meu Deus, fala Senhor, se é da tua vontade. E estão ouvindo profecias, entendeu? Mais um conselho, olha aí, varoa. Não fica compartilhando e marcando o vaso aí, viu? Já calma, vai com calma. E ficam buscando, assim, né, essas confirmações. E eu acredito assim, gente, Deus é muito soberano. Imagina só, tu casa, né, Deus usou o vaso, tu casou e tal. E logo em seguida o homem era uma bênção. Casou, o cara decidiu se desviar, ficar doido. E pronto, fugiu, foi embora e agora tá fazendo tudo que não presta. E aí você não vai culpar o irmão que falou, você não vai se culpar, você vai culpar Deus. E você vai dizer, Deus, se o Senhor sabia que ia acontecer isso, por que o Senhor disse que era ele? Já atendi muitas histórias dessa no gabinete. Muitas pessoas desesperadas, meu Deus, por que, Senhor? E aí, gente... Aí agora o que a gente diz pra um ser humano desse, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Deus, como eu falei pra vocês, eu havia colocado no papel o que eu queria, como eu queria. E quando nós começamos a nos conhecer, Deus foi mostrando que, como eu havia pedido, Deus foi confirmando passos mais
a gente sempre teve muito cuidado. E eu sempre disse pra Deus que o meu primeiro namorado seria o meu esposo. E ele foi. O meu primeiro namorado. Eita, glória! E o meu primeiro marido. Lembrando, 0 quilômetros. Eu nunca orei, gente. Forte. Nunca orei por isso. Nunca. Vai chorar, filho, vai chorar. Eu nunca orei por isso, mas, gente, Deus, ele é especialista no que ele faz. Então, assim, vocês meninas, calma, meninos, calmem. A gente vê gente desesperada, querendo casar, porque quer exercer ministério, porque quer ser pastor, porque quer ser ungido a isso, porque quer não sei o quê. E a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com isso. Porque, infelizmente, isso a gente já pôde atender. Nós já dirigimos igrejas, né, várias igrejas. E a gente já atendeu muita gente com um casamento altamente frustrado, decepcionado e querendo se separar. E aí a gente, ai meu Deus, e agora? E aí imagina, né? Nós dois jovens tendo que aconselhar às vezes pessoas muito mais velhas que nós, tá, gente? Então, cuidado com essas confirmações aí de Deus pra sua vida. Tenha calma, tá? Muita calma pra você não fazer besteira, tá bom? E aí, pastor Cleiton, essa daí, fala aí, o senhor agora. Bom, tem uma pergunta para a pastora Cris. Onde eu encontro, isso aí é a pergunta de vocês, mulheres, prestem bem atenção. Onde eu encontro o meu príncipe encantado? Isso aí mandaram no PV. Meu Deus, é forte, Jesus. Gente. Uma desesperada. Príncipe encantado. Gente, pelo amor de Deus. Olha, a gente... As meninas, vou falar aqui com as meninas. Os meninos também, né? Mas as meninas cresceram assistindo o quê? As princesas da Disney. E aí vai pra aqueles filmes, né? Da Bela e a Fera, que a Fera não sei o quê. E aí vai pra lá pra Branca de Neve. Pai, toda essa coisa. E aí cresceu com aquela mentalidade de que vai ter um príncipe encantado te esperando. Sabe? Aquele homem que, meu Deus, que vai fazer... Ai, gente... Que vai... porque eu quero... A gente ouve cada relato, gente, da galera que diz assim... Ah, pastora, porque eu quero aquele homem que leva rosas, que me dá chocolate, que não sei o quê. Que... Para! Desce, como diz o outro, né? E aí fica atrás de um príncipe encantado. Atrás de alguém que... Ai, meu Deus, eu preciso... E de alguém, parece que precisa de atenção e a gente tem que ter muito cuidado, porque os príncipes encantados pode estar realmente com encantamento e aí quando tu casa ele vira um sapo, vai ser o inverso, né? Ao contrário, em vez de ser, vai ser ao contrário. Meu Deus, é forte. E a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque esse negócio de príncipe encantado tem encantado realmente... eu não digo tanto os homens, porque a gente sabe que a mulher ela é muito a emoção e o homem ele é a razão. Tem homens que buscam isso, mas na grande maioria são as mulheres que têm essa carência. Gente, meninas e meninos, a carência de vocês precisam ser supridas em Deus. É verdade. Deus precisa ser a prioridade na vida de vocês. Quando Deus for a prioridade na vida de vocês, acreditem, tudo vai dar certo. Existe um texto que que Deus te abençoe. Existe um texto que eu vou depois ver se eu consigo postar, depois vocês veem lá, do pastor, acho que é Brian. E ele fala, você precisa casar com um homem que ame a Deus acima de todas as coisas. Sim. Que seja um servo, que tenha o desejo de servir. Porque se você casar com esse homem que ama a Deus acima de tudo, até acima de você, quando chegar, gente, quando você casar... Você não vai se preocupar com nada. E eu digo isso que eu digo que eu casei com um homem que é louco pelas coisas de Deus. O pastor Cleiton, ele larga tudo por causa do Senhor. E esse é um ponto muito positivo, porque ele é literalmente um servo que ama servir a Deus. A gente já passou. A gente já passou. Não chora. A gente já passou por muitas coisas, mas em todas o Senhor foi fiel conosco. Então, não existe príncipe encantado. Cuidado com os encantamentos, porque eles podem lhe encantar a ponto de você sucumbir, tá? Então... Acontece muita gente assim que a gente já viu. Tipo, a jovem, geralmente a jovem vê um rapaz que vem na sua congregação
E aí ele prega com aquela voz eloquente, né? Com aquela palavra, né, forte, poderosa, né? Vem pessoas caindo no chão, e aí tudo mais que a gente conhece, você que é evangélico, né? Já sabe o que é isso, né? Então, de repente se encanta. O que eu acho mais engraçado é, não, mas pastor, é de Deus, eu quero, Deus já revelou, Deus falou comigo, tudo porque ele foi usado por Deus para interceder pela vida daquela jovem. E aí já se confunde os sentimentos. O fato de alguém ser usado por Deus para te abençoar não quer dizer que essa pessoa será de Deus para o resto da sua vida, para toda a sua vida. Então, toma cuidado com essas ideias aí, não, porque ele me olhou diferente, porque ele estava pregando e de repente ele olhou para mim. Cuidado, cuidado que o espírito da pompom está cercando. Ei, o vaso está chegando, viu? Deus vai te abençoar, Deus vai te dar aquele vaso que vai ser aquele que vai estar junto com você, mas fica na torre da vigilância. Não adianta se desesperar por qualquer um, não, porque eu quero, porque eu quero. Eu lembro de uma história que eu vi numa cidade onde nós pastoreamos, e uma irmã chegou com o profeta e disse assim: profeta, Deus me revelou essa madrugada uma aliança de prata com uma aliança de ouro, né? E essas alianças se juntavam uma com a outra e se formavam uma só aliança. E o profeta perguntou para ela: mas o que é isso? O que significa isso? Pega essa tese aí. Aí ela disse assim: não, isso significa que você é para mim e eu sou para você. Imagina só o desespero. O profeta era casado e a mulher também era casada, né? Então, o que aconteceu? O desespero, a carência emocional, que a gente já está entrando em umas outras áreas, né? Então, a carência emocional tem feito muitas mulheres, né, caírem numa armadilha. E além de caírem numa armadilha, lançarem outras pessoas numa armadilha. Aí depois dizer assim: não, pastor, foi culpa dele, ou foi culpa dela. Não, na verdade foi vocês dois que não vigiaram. Verdade. Teve alguma irmã que comentou aí falando sobre a carência, né? Sobre a questão da carência paterna. A gente encontra muitas meninas, principalmente as meninas, a gente encontra muitas meninas que não tiveram, na verdade, tiveram ausência paterna durante toda a sua infância, adolescência e juventude. E por esse motivo elas procuram, e isso é verdade, gente. Quando eu falei que eu não buscava relacionamento, para a glória de Deus, os meus pais, o meu pai foi o meu primeiro amor, entendeu? E ele sempre me tratou, até hoje ele me trata como a princesa do papai, né? Mesmo eu sendo desse tamanho, tanto desse tamanho quanto desse tamanho. Eita glória! Ele sabe, ele me trata assim. Então, eu nunca busquei isso porque a minha paternidade, ela foi preenchida, entendeu? Então eu nunca tive ausência. E isso é verdade, gente. As meninas que têm ausência paterna, elas tendem demais. Então você, pai que tá me assistindo, leva sua filha pra jantar. Gente, quem ainda não assistiu aquele filme, eu acho que é Corajosos, se eu não me engano, assistam aquele filme. Aquele filme, Corajosos, é todo falando sobre a paternidade. Como é importante a vida dos pais com os filhos, o relacionamento. Nós não temos filhos assim, nossos, mas nós temos filhos espirituais. E esses filhos espirituais sabem como nós cuidamos, o que nós fazemos por eles, porque a gente entende, gente, que a ausência, tanto que logo no começo, muita gente interpretava a forma do pastor Cleito cuidar de algumas... Ele sempre cuidou de meninas, de tanto jovens quanto mais velhas. Nós sempre cuidamos, porque nós entendemos que a ausência de paternidade traz carência. Aqui eu quero abrir um parêntese e falar de uma coisa que me chamou muito a atenção nessa vaza, né? Rapaz, eu valorizava uma pessoa, um relacionamento,
a partir do ciúme. Se a mulher sentisse ciúmes, né, do namorado, do noivo, do marido, então ela cuidava, né? Ou então ela amava. E aí eu conheci a pastora Cris, uma mulher que eu já fiz de tudo, todas as possibilidades. Você não está entendendo. Eu fiz de tudo para ela sentir ciúmes de mim, mas ela não sente ciúmes. Nunca senti. Né? Gente, quando a gente namorava, ele dizia assim, por favor, sente só um pouquinho, só pra... E na eu vim de um dele, outro relacionamento em que era possessivo os ciúmes. Então eu já estava acostumado a estar com alguém ciumento do meu lado. E o interessante era porque, tipo assim, ele dizia assim, um pouquinho de ciúme, um pouquinho só, pra me entender que tu gosta de mim. Olha só a noção que ele tinha, sabe? É que eu precisava ter um pouco de ciúme pra que eu demonstrasse que eu gostasse dele, né? Que eu amava ele. Essa era a minha carência. E assim, foi um processo que o pastor Cleito precisou passar, porque foi bem complicado no começo. E assim, foi muito... né, quando a gente namorava, ele precisou passar por esse processo por conta do ciúme, né? Então, tudo isso, gente, e essa questão da paternidade, ela é muito... E assim, pelo fato de eu ser uma pessoa paterna, muito cuidada, então eu não tenho, as pessoas que convivem comigo sabem que eu não tenho ciúme de ninguém, de amizade, de nada. As minhas discípulas, né, então elas sabem que eu não tenho. Elas podem comprovar isso, né, dizendo a minha forma de amá-las. Elas sabem como eu amo elas. E até o pastor Cleito entender isso, que eu era uma mulher durona, assim, né, sou aquela mulher bem... E ele, né, ficou meio... Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Mas a gente precisa ter cuidado. Então você, menina que tá assistindo, que tem essa questão da paternidade, cuidado, porque muitos estão caindo no laço de Satanás por causa da carência. E vocês, pais, cuidem das filhas de vocês e dos filhos, levem pra sair, sabe? Peguem a filha de vocês. Esse filme Corajosos tem uma cena onde o pai pega a filha e leva pra jantar, coloca um anel no dedo dela e diz assim, que a pessoa que vai trocar esse anel que eu tô lhe dando pelo anel que vai ser o de casamento, que ele seja merecedor, que ele faça por onde, que não seja qualquer pessoa. Então, nós temos que ter essa noção, Eita, sabe? Glória, ela tá com saudade de pregar, viu? Vocês já perceberam, né? Eu falo demais, gente. E a gente vai falar assim, um pouquinho sobre o casamento e a questão ministerial. Muita gente pergunta pra gente como que a gente consegue... Outra pergunta também que as pessoas fazem muito é como vocês conseguem conciliar o casamento de vocês e o ministério, tá? Isso daí Rapidinho. Nesse ponto aí é que entra a ausência dos ciúmes. Se a gente fosse ter ciúme, eu dela e ela de mim, iria atrapalhar e muito, né? Já teve mês que a pastora Cris passou um mês todinho fora de casa. Viajando. Né? Pregando em outro estado. Né? E isso, para um outro casamento, como eu já vi, e eu confesso para vocês que até achei graça dentro de mim, né? Porque tem marido que não consegue fritar um ovo. Ei, vaso, pelo amor de Deus. Olha, deixa de ser pateta. O YouTube tá aí, gente. Tá? O YouTube eu tá aí. Eu aprendi a fazer picadinho no YouTube, olha vaso. Aí, tá vendo? Vai lá, tem internet, né? Internet não é só para ficar lá passando Facebook e Instagram. Vai aprender a fazer comida, vaso. Então, o que acontece? A gente fazendo dessa forma, né, obedecendo a voz de Deus, o comando de Deus, permitindo que ela vá pregar, que ela viaje, que ela leve a palavra de Deus. Sabe o que eu encontrei dentro de casa? Uma aliada, né? Uma pessoa que entende o ministério pastoral, uma pessoa que não sofre ou que me deixa sofrendo, né? Ainda agora eu ouvi uma pessoa falando assim, a mulher do pastor, que a mulher do pastor não pode ser pastora, né? E eu falo uma coisa para você, mulher de pastor,
que não quer ser pastora, vigia, viu, Vaz? Porque você já é uma pastora. Deus já te chamou para ser uma pastora. Entendeu? Porque você tem que entender no mesmo nível. Não adianta você, eu não entendo o que o meu marido está passando, ele está sofrendo na igreja, ele chega em casa, não compartilha comigo. Não tem dessa. Eu passei alguma situação, eu compartilho com ela. E na maioria das vezes, os melhores projetos, prestem bem atenção, vocês mulheres, agora vocês é o momento mulheres de vocês. tops. Vai. Os maiores e melhores projetos que eu já fiz saíram daqui, ó. Eu chegava em casa preocupado, meu Deus, tem que levantar um muro, meu Deus, tem que construir determinada coisa, o que que eu vou fazer? Lá vinha a pastora Cris. A gente tinha que construir igreja, tinha que fazer um monte de coisa, a gente tinha que fazer, ai meu Deus, tinha dia que a gente não aguentava mais, aí ele, meu Deus, o que que a gente vai fazer? E a pastora Cris aparecia com a resposta dos meus questionamentos. Então, quando você tem um relacionamento, esse relacionamento ele é a dois, não é o teu ministério é a dois, o meu ministério é sozinho, não é minha função, eu sou o pastor, ou eu sou a pastora, né? Não, querido, são os dois, né? Quando a gente está junto no mesmo propósito, sabe por que aconteceu o problema lá no Éden? Sabe o que aconteceu? Adão estava arando a terra, cuidando da terra. E Eva estava andando por aí, perambulando. Se Adão tivesse colocado Eva junto com ele, eu tenho certeza que ele não tinha perdido essa parada. Então, ei, varão, em nome de Jesus, pega a tua vasa, leva para o propósito, vamos caminhar junto, porque isso é de Deus. Verdade. Uma vez, assim, eu fui pregar numa igreja e assim, eu gravei um vídeo esses dias, né? Por favor, me sigam no Instagram, no YouTube e o Pastor Clay também. Compartilha aí. Fazendo uma propaganda básica. E eu postei esses dias agora que alguém me perguntou como enfrentar o machismo nos púlpitos. E eu já passei por muitas situações, gente. Eu já cheguei à igreja onde as pessoas desceram do altar homens desceram do altar por não concordar de eu estar ali. E tantas coisas já aconteceram. Mas assim, eu, graças a Deus, né, eu sei quem me chamou. E teve uma vez que eu cheguei numa igreja e um irmão que veio me buscar, ele veio me buscar em casa, né, pra me levar, e aí ele perguntou assim pra mim, uma pergunta. Mãezona, Francisca Marialva. Estou com saudade, minha mãe linda, beijos pra você. E ele perguntou assim pra mim, o seu esposo, ele não fica com raiva do seu ministério ser mais evidente do que o dele? Esse papo desse bicho? E aí eu falei assim, não, isso nunca aconteceu, não, porque a gente olha e a gente... Porque assim, gente, a maioria das pessoas que casam dos pregadores, eles procuram uma mulher que canta, que é pra eles pregarem e elas cantarem, tá? Eu pensei desse jeito também. Ele pensou um dia desse jeito. Eu ouvi aquela voz linda, queridos. É só eu que ouço a voz dela. Quando ela tá em casa. Né? Te brigando, oh meu Deus. E assim, eu respondi pra ele que não, que a gente não tinha, porque antes de nós casarmos, nós sentamos e conversamos, e eu falei, meu filho, é o seguinte. Meu Deus. Nós vamos casar, mas tem um porém. A salvação é individual. Jesus. As obras serão apresentadas individualmente. Meu Deus. E eu não vou parar de fazer, nem de viver o meu ministério, porque eu vou casar com você. Olha eu me tremendo, meu Deus. E aí, você quer ainda? Eu perguntei pra ele, né, se ele não queria. E aí ele falou, não, amém. Eu falei assim, porque você tem que ter certeza, porque você não vai poder dizer hoje, você não vai. Então ele já casou sabendo como que ia ser o negócio, né? Mas, uma vez... E esse é um outro ponto, que tem muita mulher que faz a patricinha, né? Não, eu sou espiritual, eu sou de oração, né? De madrugada eu tô orando, meu Deus. Aí tira uma foto, manda pro namorado, olha, eu tô orando, tô num monte orando. Tudo mentira. Aí quando casa, você vai ver que na verdade não era tudo fachada. É verdade. Né? Então não adianta, não vai dar certo, meu irmão. Não vai dar certo. É por isso que tem muita gente caindo. Porque tem gente dizendo assim, porque o pastor fulano de tal caiu, a pastora caiu, fulano, meu irmão,
Pare de viver de aparência. Né? Isso. Busque a essência de Deus para sua vida. E se teve uma coisa que eu sempre falei, eu não vou viver de aparência, eu não vou viver um casamento onde a gente tá postando foto. Vocês já perceberam que nós não somos um casal de estar todo o tempo postando fotos nossas. Porque eu acho assim que não é que a gente não precisa, né? A gente posta de vez em quando, mas a gente não é um casal de redes sociais. Porque eu acho que E essa foto aqui é a mais bonita, viu? Vocês estão vendo ali atrás a foto dele? Daí ele tinha, acho que 19 anos, eu acho. 20 anos, foi quando eu fui ordenado. E assim, gente, esqueci o que eu tava falando. As fotos. Das fotos, sim. A gente não Das fotos das redes sociais. Então, cuidado com isso, gente. Rede social não é pra você sabe? Ai, meu Deus. Aí a gente conhece um monte de casal. A gente já atendeu casais que nas redes sociais é amor, beijo, ai, meu Deus, eu te amo e tal. E quando chega na vida real, estão lá, ó. Parece o UFC, né? Brigando à torta e à direita. Então, muito cuidado com isso. E voltando lá no assunto, né? Eu respondi pra ele que não tinha isso. Quando foi um dia, eu vou falar agora aqui da história que a Yasmin me pediu pra me falar, né? Do aeroporto. Yasmin, tu ainda tá aí ainda? Ainda tá aí, Yasmin. Ou tu já saiu? E um dia, gente, eu viajei, eu fui pregar, eu tava pregando em Brasília. E quando eu desci do avião, eu vi, tinha uma mensagem do pastor pra mim, aonde ele colocou assim, ele mandou um trecho do livro do pastor Luiz Hermínio, que como é o nome do livro? Sacerdócio, Igreja e Reino. E o trecho do livro dizia assim, que você, por muitas vezes, ia ser o aeroporto. O aeroporto não sai do lugar. Mas o aeroporto, ele é fundamental na vida ele é fundamental para o avião. Porque o avião pousa e lá, quando ele pousa, ele precisa abastecer. Então, o apóstolo Luiz Hermínio diz assim, que nós vamos ser, às vezes, aeroporto para a vida de alguém. Nós não vamos sair do lugar, mas essas pessoas vão taxiar, nós vamos abastecê-las com a palavra e elas vão voar novamente. E ele mandou o trecho do livro para mim e ele disse assim, eu sou o seu aeroporto e você é o avião, então pode fazer as suas conexões. Meu Deus! E isso, gente, eu conto para todas as pessoas, por isso que eu acho que a Yasmin colocou aí, não sei se ela ainda tá por aí, mas eu conto pra todo mundo isso porque isso daí é fundamental, gente, no relacionamento. Você precisa entender que ministério e relacionamento não entram em disputa, precisam estar de mãos dadas. Sim. Quando eu compartilho, porque aqui em casa a gente compartilha das mesmas coisas. Quando a gente tá estudando, a gente estuda junto. Quando não, às vezes a maioria das vezes... Ela prega muitas mensagens minhas. E ele também é minha. A maioria das vezes a gente estuda separado. Nem sempre a gente estuda junto. Mas quando a gente precisa compartilhar algo novo, a gente vem, a gente compartilha. Então, quando eu estou levando um pouco dele também comigo. Então, assim, gente, isso é muito importante, a gente entender que não é disputa. Ela já chegou em algumas igrejas, já falou assim mesmo. Vamos ficar de pé para parecer que tá terminando. já falei. Eu fui buscar ela... E eu vi isso lá no carro, eu disse, não acredito. Então a gente precisa entender isso, gente, que relacionamento e ministério, eles precisam andar juntos, de mãos dadas. Não é uma disputa, ninguém... Às vezes a gente fica vendo, né, muitos pregadores homens, e a gente vê que as suas esposas nem aparecem. Ei, pregadores, invistam! Vocês têm dinamites em casa e vocês estão deixando guardadas simplesmente porque vocês acham que vocês vão disputar o púlpito e ninguém vai disputar púlpito, gente. A gente tá lá para levar o ID, a palavra de Deus, sabe? Para ganhar almas para Cristo. Ei, mulher, eu quero falar para vocês, mulheres, vocês têm um ministério, vocês têm um chamado. Não enterrem o chamado de vocês. Sabe? Não achem, não se diminuam. E a mulher, sabe, tem uma qualidade, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não consigo dedicar a minha vida para o ministério e dedicar para a família, né? Então eu vou deixar meu esposo para dedicar ao ministério. Ei, mulher, você tem a qualidade, é só colocar essas qualidades
ativas dentro de você e você vai fazer uma grande obra para o Senhor. Né? A gente conhece muitas mulheres dentro da Bíblia que puderam fazer coisas extraordinárias. E uma delas foi Débora. Né? Débora, ela era uma juíza ali naquele momento. E aí Baraque diz assim, olha, eu só vou descer para a batalha se tu fores comigo. Né? Então, naquele momento, o socorro, vamos dizer assim, daquele homem, não era a mulher que estava buscando socorro no homem, era o homem que estava buscando socorro na mulher. Então, muitas mulheres, elas são portos para as nossas vidas. Né? E eu posso dizer que a minha esposa, ela é um porto para mim. E quando o mais incrível, gente, é que no início de tudo, se vocês forem lá na Bíblia, em Gênesis, quando o Senhor nos criou com a capacidade de ser uma ajudadora idônea, entendeu? Então, não é uma mulher que sabe, que vive demasiadamente, que vive de qualquer jeito, não, é uma pessoa idônea, que sabe o que falar no momento certo, na hora exata. O que eu vejo de gente, sabe, mulheres falando besteira, gente, cuidado. Mulheres de Deus, tomem cuidado, sabe? As redes sociais, elas são boas, elas são maravilhosas, mas a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente posta, sabe? E a gente precisa entender isso, sabe? Que quando Deus nos criou, Ele nos criou com um propósito de sermos ajudadoras, auxiliadoras. E o seu casamento não pode interferir no seu ministério, nem o seu ministério pode interferir no seu casamento. Os dois precisam estar de comum acordo. Eu e o pastor Cleito, nós tomamos uma decisão de viver a nossa vida ministerial. Foi em conjunto, sabe? Não foi nada, agora eu vou ser rebelde. Não, foi junto, um com o outro. Nós tomamos essa decisão. E por isso deu certo. Então você, mulher, você, homem, sentem com os esposos de vocês. Nós conhecemos muitos pastores, muitos homens pregadores da palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que vocês têm mulheres potências dentro da casa de vocês. Usem-as. Usem-as, porque o ministério de vocês será abundante. E vocês, mulheres, também façam a mesma coisa com os seus maridos. Agora tem o outro lado. Tem muita gente, tem muita mulher que eu já atendi, que eu já conversei, que diz assim, não, pastor, meu ministério aqui é por trás, né? Eu não quero aparecer, eu quero ficar aqui. Ei, no nome de Jesus, essa live aqui é profética. Né? Eu venho declarar em nome de Jesus que caia por terra esse espírito que tem te paralisado, esse sofisma que você ouviu. Porque alguém disse para você quando você era criança que você nunca ia dar certo, você nunca ia prestar para nada. Ei, eu venho como profeta de Deus te dizer que você é sim uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é uma pessoa escolhida pelo Senhor para fazer as coisas do Senhor. Tá certo? Então não para com essa história, muita historinha. Não. Quando eu vejo essas conversas, são duas coisas que eu faço. Ou eu mudo o pensamento daquela pessoa se ela permitir, ou eu me afasto. Entendeu? Então, talvez você esteja aí nessa live e esteja dizendo assim, por que o pastor se afastou de mim? Muitas vezes, porque quando eu não consigo mudar um pensamento de alguém, eu me afasto. Entendeu? Porque se aquele pensamento ele é destruidor, é um pensamento que vai matar aquela pessoa, se vai matar aquela pessoa, também vai me matar porque eu estou lá do lado dela. E a gente precisa ter muito cuidado concernente a isso, tá, gente? Porque o casal, ele precisa entender, né? Na nossa igreja nós temos, né, muitas referências, e não só na nossa igreja, como em vários outros lugares. A gente acompanha muitos pastores que tem esses exemplos, né, de mulheres. Eu quero agora fazer, né, não sei se a minha apóstola ainda tá vendo, mas eu tenho ela como uma grande mulher de Deus, porque eu vejo, né, nela a sabedoria e de fazer algumas coisas. Então, nós como mulheres, nós temos essa capacidade
E nós precisamos andar de mãos dadas um com o outro. Casamento não é briga, tá? Casamento não é disputa. Você não disputa com o seu cônjuge. O pastor tem uma professora de direito que falou, né? Conversou com ele falando sobre a questão do feminicídio, que durante essa época, agora que tá todo mundo em casa, tem aumentado. Maridos têm matado as suas esposas, tem acontecido 50% a mais, né? Olha, isso me chamou muito a atenção, sabe por quê? Com essa ideia de ficar em casa, né, do confinamento, então aumentou, se intensificou a presença da polícia dentro de casa. Nós vimos agora, né, há um dia, 2 dias atrás, né, uma morte, né? O rapaz, o marido, matou a sua esposa, que também era evangélica, né? E tudo movido a ciúme, segundo as informações. Então, gente, vou falar uma coisa para você. A pior coisa é a aparência, viver de aparência. Volto a dizer. Cuidado. Se você não gosta de determinada coisa, fale agora. Isso. Né? Eu tô namorando. Inclusive, o namoro, gente, ele é pra você conhecer. Não é pra você namorar e já querer ir ter relação sexual. Não é isso. O namoro é pra vocês conversarem sobre o futuro de vocês, sobre o que vocês desejam ter, sobre o ministério, se vocês dois têm um ministério. E outra coisa que a gente também até conversou sobre isso, você, homem que já tem o ministério em evidência e vai casar, a gente já viu muito isso, gente, homens casando com mulheres só pra ser só mulheres bonitas, só de aparência, mas que não faziam. Cuidado com a Dalila, vaso. Cuidado, gente, muito cuidado, porque o namoro é pra vocês conversarem entre si, decidirem como vocês farão lá na frente, como vocês vão exercer o ministério de vocês, sabe? A gente vê gente no namoro desesperado pra fazer um monte de coisa. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. A minha esposa, ela é o meu termômetro. Quando eu tô lá no altar pregando, é muito incrível. Entendeu? Ele sabe quando eu não tô gostando. É muito incrível. Eu tô lá pregando, né? E aí tem aquele dia Desculpa, gente, é que eu tô com tosse. Tem aquele dia que eu estudei, que eu preparei aquela palavra, foi revelada mesmo, né? E que a gente tá lá, né, bradando. E a igreja tá glorificando, tá todo mundo, e de repente eu olho pro lado. Eu tô assim. Acaba ali, né? É ali que eu consigo entender que eu tenho que melhorar, ou eu errei alguma coisa, ou eu preciso rever alguma coisa que eu fiz de errado. Então, por que ela faz isso? Porque ela conhece. Entendeu? Olha, eu não preciso que alguém, rapidinho, eu não preciso que alguém fale alguma coisa, né, pra mim, que alguém me chama atenção. Não, eu já tenho a minha esposa que me chama atenção. E o mais engraçado, gente, ele sabe que tem 2 coisas que eu não gosto quando ele tá pregando. Uma é quando ele diz pra dar glória a Deus. E a outra glória! Quando ele lê num texto e prega em outro. Gente, isso me... Ai, meu Deus. Mas, enfim, essa daí é pra um outro momento, né? Mas eu sempre falo pra ele, foco, foco, foco. E ele sabe, porque quando ele prega muito, que eu sei que o negócio foi forte, eu falo, nossa, você pregou muito, parabéns. Aprenda também isso, sabe? Isso faz parte também do ministério. Crítica, elogio, faz parte do relacionamento. Ei, você que só critica, também tem que elogiar. E você que só elogia, também tem que criticar. Porque é muito chato a gente não ouvir da pessoa que está dentro de casa e ouvir lá fora. Muito triste mesmo. Né? Então, você precisa dar essa melhorada no seu relacionamento. Né? Mas volta aí, ministério e relacionamento. E essa questão, gente, da nossa vida ministerial, nós precisamos levar muito a sério, tá? Não, pra você que vai casar ainda, tá, gente? Pra você que vai casar, não case pra você exercer o seu ministério. Comece a exercer ele desde agora, sim, tá bom? Sim. Comece exercendo desde agora o seu ministério. E o nosso primeiro ministério é obedecer, tá? Primeiramente os nossos líderes. Existem algumas pessoas que dizem assim, você vai saber
se ele é realmente um homem de Deus, se ele respeita os pais, se ele respeita a mãe, como é que ele trata. E eu acredito que na questão ministerial é como você trata o seu líder, a sua liderança também. Isso é muito fundamental. Nós aprendemos algo. Eu e o pastor Cleiton, a gente já tem muitos anos, alguns anos de ministério, mesmo a gente sendo novo. Né? Ele foi consagrado a pastor, ele tinha 20 anos de idade, e eu tinha mais ou menos essa idade também. E a gente passou por muitas situações, mas a gente sempre procurou ouvir a nossa liderança, sabe? E a gente, um dia tava acontecendo algumas coisas e a gente falou assim, a gente não vai fazer isso porque a gente não quer colher lá na frente algo que a gente vai plantar hoje. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, você, menina, observe se ele tem as qualidades. A gente sempre diz, quando a gente lê as histórias dos homens, a gente já vai terminar, quando a gente lê as histórias dos homens da Bíblia, Moisés encontrou Zípora, ela estava cuidando de ovelhas, Raquel cuidou de ovelhas, Rebeca estava dando água para os camelos, estava cuidando também das ovelhas. Então, elas não estavam sem fazer nada, tá? Elas não estavam simplesmente lá em casa esperando cair do céu. Não, elas estavam trabalhando também. Então, você, mulher de Deus, seja útil também na obra do Senhor. É verdade. Todo marido que é homem de Deus, ele precisa de uma companheira também que seja mulher de Deus. E eu creio que nós estamos falando que não seja só uma mulher de altar, que não seja só a mulher lá bebelô, porque tem muita jovem que é bebelô, né? Que é aquela acompanhante de palco, acompanhante de púlpito. Não adianta você ter uma pessoa que impressiona quando você entra na igreja, né? Aí você olha aquela mulher deslumbrante, aquela mulher linda, conteúdo. E que quando ela abre a boca, ela não sabe falar de outra coisa, ela não conhece um texto bíblico, ela não consegue representar o marido. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Muito importante. Já teve vezes que eu não pude pregar pelo fato da minha garganta, eu quase não uso a garganta, né? A gente quase não grita muito, mas já teve vezes de eu estar com a minha garganta inflamada e a pastora Cris ir no meu lugar pregar, né? Eu não precisar chamar um amigo ou outra pessoa, não, eu mando logo quem eu sei que vai dar conta do recado. E já teve vezes, né, de uma das igrejas que ela foi, né? Inclusive vai aí um abraço aí pro pastor Roberto Braga, né, que estava me ouvindo agora, né? Que chamou ela uma vez, foi no meu lugar e não quis mais me chamar, né? Agora é só a pastora Cris pra todo lado, né? Ô, glória, né? Quando eu vou, depois ele não vai mais. Né? Né? Eu fico desfrutando enquanto ela não aparece, né? Gente, é o seguinte, nós vamos concluir, porque daqui a pouco, né, já vai acabar aqui os nossos minutos. E se vocês quiserem, depois a gente pode... Foi a nossa primeira live, mas a gente pode estar fazendo outras aqui. Eu creio que vai ser edificante pra vida de vocês. E nesse tempo aí de quarentena, né, a gente precisa também assistir conteúdos de verdade, tá? Cuidado com as informações que vocês ficam recebendo, assistam coisas de qualidade. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Qualquer dia a gente vai voltar, quando a gente for voltar eu vou anunciar amanhã. Nesse mesmo horário, eu vou estar lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, é @CrisAndrade, com Cris com Y, tracinho no final. Me segue no Instagram. E a galera do Instagram, amanhã eu vou estar lá no meu Instagram, numa live compartilhada com a pastora Aliene, tá? A pastora Aliene, ela fez um novo Instagram pra ela, tá? Então, sigam ela. Amanhã nós vamos estar numa live poderosa com ela, galera do Instagram, tá? No mesmo horário, tá bom? Vai ser edificante, pastora Eliane, psicóloga da nossa igreja e é uma mulher de Deus. Nós vamos estar falando sobre vários assuntos muito interessantes. Então eu vou esperar vocês. E, gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo pra todos vocês, tanto do Facebook do Pastor Cleiton, quanto daqui do meu Instagram também. Sintam-se abraçados por nós. Nesse momento nós não podemos abraçar fisicamente, mas sintam o nosso abraço mesmo de longe. A live vai ficar salva aqui no Instagram e se você quiser, compartilhe com alguém, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu vou encerrar aqui, mas vai continuar lá no Facebook. O pastor Cleiton vai fazer as considerações finais. Vai pro Facebook agora. Vai. Gente, eu quero aqui agradecer também, né, vocês que estão compartilhando, vocês que entraram aí, né, e puderam nos ajudar nesse momento, um momento, né, novo. A gente está acostumado, até estava
esses dias comentando com a pastora Cris que é bem difícil, né, pregar quando não se tem um glória a Deus, quando não tem um aleluia, né? Então quando alguém reage, né, a gente fica lá, meu Deus, glória a Deus, estão recebendo, né? E aí, meu irmão Sérgio, que Deus abençoe. Tô esperando o convite lá na Getsemane, viu? Manda um abraço pro pastor Roberto, tá bom? Então, pra gente assim, é meio difícil, a gente tá acostumado nesse momento avivalista, momento do manto, mas a gente está se adaptando com esse novo tempo, né? De estar aí na telinha, você tá aí na sua casa, né? Irmã Ivanilda, que tá lá de Fortaleza, né? Que já esteve bastante tempo, né, conosco. Conviveu com a gente algumas coisas também. Ainda agora ela colocou sobre a vigília, né? Pra quem não sabe, gente, teve um tempo, né? A gente era vigilheiro. E Vigilhão Ebenezer. E a gente fazia muita vigília quando nós éramos da Igreja do Portal. Então, tem muita gente desse tempo, era um tempo muito bom. Eu creio que todo mundo pergunta pra gente quando é que vai ter de novo. Eu creio que um dia a gente vai poder voltar a fazer, né? Logo nós vamos fazer. E aí, Caio, Deus te abençoe, né? Então, é muito bom a gente estar se adaptando. Essa foi uma experiência nova pra gente. A gente nunca tinha feito live, gente. A gente tava até meio com medo, assim, né? Mas grande Daniel Macedo, amo você, discípulo, Deus te abençoe, né? Tia Sandra, parabéns, né? Parabéns pro casal. Bruna, boa noite, a paz do Senhor, a paz, né? Então, quero agradecer a todos vocês e dizer que a gente está aqui para ajudar. Se você puder compartilhar essa live aí que vai ficar salva, né? Se puder compartilhar com outras pessoas, compartilha. Fala para outras pessoas das experiências que a gente está compartilhando com você. Quero aqui dizer que o que a gente pensa, o que a gente segue não é doutrina. Oi, amiga. Né? Beijo. Não é doutrina. É isso que tem que ser para sempre. Não, cada um tem um pensamento. Mas a gente começou a se adaptar nesse novo tempo e nós temos vivido um casamento abençoado, né? Um abraço, Daiane Reis, né? Irmã Alnerice Franco. Olha, gente, a irmã Alnerice, ela foi minha líder de jovens. Manto de mistério. E muita coisa eu aprendi com ela, gente. Eu nunca me esqueço. Dá um oi aí, irmã Alnerice. Dos testemunhos dela nas nossas orações. E é uma mulher de Deus mesmo. E eu admiro muito quando ela canta. Hoje ela ainda canta, ela não mora mais em Belém, mas ela ainda canta. E quando ela cantava, gente, tudo estremecia. A mulher do fogo. Manto de Plover, e eu aprendi muita coisa com essa mulher de Deus. Outra coisa, assim, também falando aqui sobre essa questão de mulher de Deus. Gente, cerquem-se de pessoas que têm coisas de Deus para a vida de vocês. Sabe? Cuidado com os conteúdos e com as conversas. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, cuidado com as pessoas que você anda, porque elas podem sim dizer muito sobre você. Tá? Falando um pouco sobre isso aí, já que ela entrou... não vai terminar, gente. Já que ela entrou nesse texto, estou preparando uma mensagem que ela vai vir aí pela frente, vocês vão logo me ver pregar e ouvir pregar. Mas esses dias agora, Pastor Anderson, Deus abençoe, pastor. Eu precisei atualizar, né, o Windows do nosso notebook, né? E aí, na atualização, nós precisamos colocar o Windows 10. Só que o Windows 10 não deu certo, né? E aí nós tivemos que diminuir, né, o Windows para o Windows 8. E aí depois eu conversando com o técnico que fez a atualização, ele falou para mim, você sabia que o Windows 10 deu um problema na inicialização? E eu fiquei pensando assim, mas por quê? Não, porque veio com um problema, então está sendo divulgado na internet para todo mundo saber que está tendo esse problema na atualização. E aí eu fiquei pensando nisso, fui descansar e eu me lembrei daquele texto que a pastora acabou de falar, que as más conversações corrompem os bons costumes.
né? Então, muitas vezes a gente vai atualizar, né? A gente pensa assim, não, eu vou mudar o meu rol de amizade, eu vou mudar de igreja, né? Eu vou agora conversar outro tipo de conversa. E acaba você pensando que vai atualizar, pensando que vai ter coisas novas, uma conversa nova, né? Ferramentas novas para o seu desenvolvimento, mas na verdade essas ferramentas te trazem problema, te trazem travamento. Né? Tem muita gente que está travada espiritualmente por causa das suas conexões, né? Por causa das pessoas que estão ao seu redor. Né, pessoas que não acreditam em ministério pastoral, né, pessoas que, ei, mulher de Deus, para de se cercar de gente que não acredita no seu ministério. Isso. Né? A pastora Cris sabe, muitas vezes eu precisei cortar algumas amizades, né, de mulheres, de pessoas que chegavam com ela e diziam assim, não, você precisa só fazer isso, não, você não precisa ser pastor, você precisa pregar, você tem que cuidar da sua casa e só. Né? E eu ia lá e dizia assim, olha, isso aí não é de Deus não, passa para trás aí, que isso daí é o capirotinho querendo usar ela para te atrapalhar. E a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso, gente, porque como o pastor Cleito falou, as nossas conexões, elas, se a gente tiver com conexões erradas, elas vão atrapalhar o nosso propósito. Olha, minha mãe linda entrou, beijo mãe, te amo. E vão atrapalhar o propósito de Deus para nossa vida. Então, quem não faz parte, deixa aí. Tem um vídeo da pastora Isa Reis que eu gosto demais, que ela fala sobre isso. Quem não cabe, deixa sair, deixa ir, vai embora. E eu tive que aprender, foi muito difícil, gente, muito difícil. Mas eu louvo a Deus, porque assim como Deus tirou as conexões erradas, Deus colocou pessoas certas, sabe, pra me ajudar a desenvolver o propósito. O pastor Cleito esteve comigo, mas existiram duas pessoas também que me ajudaram muito. A minha amiga Daniele, que hoje mora em Joinville, e a minha amiga pastora Vera, né, que é pastora lá no Fé em Deus, em Coraci. Duas dinamite. Eu não tinha pra onde correr, gente. Eita, mistério. Se eu achava que eu podia me esconder de uma, quando eu via, Deus já revelava pra outra. Quando eu via negócio, então não tinha pra onde correr. Então, se você se cerca de mulheres de Deus, você vai ser uma mulher de Deus. Se você se cerca de homem de Deus, de homens de Deus, você será um grande homem de Deus. Agora, se você perde o seu tempo em rodas de conversa, tá? Porque quando Salmos diz que não é para nós nos assentarmos na mesa dos escarnecedores, é justamente dos que fazem parte, não é dos que não conhecem, né? É dos que estão aqui, mas escarnecem. Então sai dessas conversas, porque elas não vão te edificar em nada. E a gente já mudou para outro assunto, né, gente? Mas enfim. É ministério, né? Olha, talvez esse período que a gente está em casa, Deus está te dando um período para você repensar o quanto é valoroso o seu ministério, para você repensar o quanto que você precisa reconectar-se. Né? Você já viu quando a internet cai? Né? Às vezes a internet cai e aí você tem que desligar o modem e ligar outra vez. Né? Então muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente está desligado. A gente está fazendo que a gente está ligado com Deus, mas na verdade nossa conexão já caiu. Então, nessa noite, Deus está dizendo assim, te reconecta de novo. É verdade. Procura aquelas amizades de Deus. Um abraço, irmã Bruna Souza. Lembro sim. A gente lembra sim. Deus abençoe vocês tremendamente. Eu gravei um vídeo esses dias e eu falei sobre isso, que Deus está nos permitindo estarmos dentro de casa para a gente lembrar do nosso secreto. Tá? Porque tem muita gente que estava fazendo seu lugar de secreto às igrejas, entendeu? Não é errado ir para a igreja? Claro que não, nós temos que estar na presença do Senhor, sim. Mas lá em Mateus o Senhor fala que o lugar do nosso secreto é fechar a porta do nosso quarto e orar. E aí a gente esquece disso. Então Deus está nos trazendo de novo para esse secreto. E eu creio que é um tempo de um recomeço, né? Como teve alguém que escreveu aí, um recomeço para nossa vida espiritual. Então é isso, gente. Nós já vamos encerrar por aqui, tá? Se não, vai virar vigília. E a gente ama falar, principalmente quando é das coisas de Deus. Mas a gente vai estar marcando aqui, tá? Pra próxima semana, ou ainda essa semana, a gente vai estar divulgando. Quando a gente divulgar, você aparece por aqui. E amanhã, você que quiser, vai lá no meu Instagram, eu vou estar lá,
né, com a pastora Liene. A pastora Liene, ela é psicóloga lá na nossa igreja, não na nossa igreja, mas ela é formada em psicologia e faz parte da nossa igreja, e a gente vai estar num bate-papo bem legal, pastora, mulher de Deus, tá? E a gente vai estar num bate-papo muito legal lá, então eu quero convidar vocês. Olha a nossa... a pastora Ivone, que entrou agora, né? Deus abençoe, pastora também, que é a esposa do nosso pastor Oséias, que foi o nosso pastor por um bom tempo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso, gente. Muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui. E Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. E vamos lá, né? Eu creio que Deus tem muitas coisas para nossa vida. E é isso. Que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. E sempre lembre de uma coisa: nenhum mal te sucederá. Em nome de Jesus. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Né? Se você estiver com dificuldade para dormir, preocupado, vai lá no Salmo 4, versículo 8 e diga: Leia. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Tá bom? Então sempre descanse no Senhor, confia nele, que o Senhor está cuidando da tua casa, o Senhor está cuidando do teu ministério, cuidando do teu casamento. Você que está casado, né, que está preocupado com tudo que a gente falou, bombardeamos você. Pastor, mas agora, e agora? Eu já estou casado. Ei, vamos orar. A gente vai te ajudar, porque tenho certeza que Deus vai cuidar de tudo. Que Deus abençoe aí no Suriname, pastor Anderson. Orando, sim, em nome de Jesus, por todos vocês. Tá? Deus abençoe. Olha quem entrou. Que Deus abençoe o pastor Jailson do Carmo, né? Que Deus abençoe pastor Ivone, irmã Ivanilda, todos vocês, né? Gente. Pastora Lene Couto, um abração. Um abraço. Né? Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês. E até mais. Tchau, gente. Fiquem com Deus.